Olá, boa noite. Hoje eu trago mais um artigo do Código Civil. Aqui eu falo sobre condomínios. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, eu ando esquecendo de falar, né, de dizer quem eu sou. E aqui eu trato de assuntos condominiais. Detalhes, sempre detalhes, assim, tentando elucidar, tentando deixar claro, porque eu tenho um interesse particular de que as pessoas conheçam os seus direitos em condomínio, para que não cedam mais a muitas irregularidades que acontecem. A única forma da gente aprender é tomando conhecimento por vídeos, por leituras, por reportagens, diversas formas. Mas uma coisa eu digo, não acredite em tudo que veja, procure sempre pela lei. Escutou alguma coisa? Olha a legislação, ela é tão curtinha e é muito fácil de compreender. E procure também saber o que diz a convenção do seu condomínio, porque ela tem bastante peso. Para quem não sabe, eu tenho alguns livros publicados, que é um deles é este daqui, O Condomínio e Suas Manutenções, onde eu falo sobre as manutenções que são obrigatórias, as necessárias e até as não obrigatórias, mas que são importantes. Trato também um pouco sobre as funções dos funcionários, como o zelador, a função do próprio condômino, do síndico. Então, é um livro que tem alguns assuntos que podem interessar as pessoas. Tenho este livro também, que é o Condomínio e a Convenção, e esse assunto que eu vou tratar hoje, eu trago neste livro, que eu faço praticamente uma análise. Eu vou citando o Código Civil e depois eu dou um exemplo de convenção ao final dele, inovando, mostrando para o condômino a autonomia dele para criar as próprias regras. E tem um terceiro livro, que é este, que é Reflexões para o Sucesso, que não tem nada a ver com condomínio. É um outro tipo de livro, para quem gosta, né, para quem se interessa, pode ser interessante. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui com o nosso artigo. Então, eu vou falar, bom, a base, que eu gosto de citar para que as pessoas saibam, né, quem nunca viu os outros vídeos, eu sempre cito para as pessoas poderem procurar o número da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil. E eu vou falar só sobre esse artigo hoje, que é o 1352. E o que que ele trata? Ele trata de como que a Assembleia faz a votação e como ela começa e como que a Assembleia é iniciada, vamos dizer. Então, ela diz que, salvo quando exigido quórum especial, e o que que é quórum especial? É a quantidade de votos necessários para certas matérias específicas. Existem alguns tipos de matérias específicas. Por exemplo, alteração de fachada do condomínio, instalação de qualquer item na fachada, inclusive canalização, qualquer coisa. Qualquer coisa que altere o visual, a forma arquitetônica da fachada, tanto faz se é posterior, se é anterior. Reforma de portaria também. Alteração dos corredores, que é área útil, exige 2/3 de votos das frações ideais. Não é um voto por unidade, a não ser que a convenção estabeleça essa forma de voto. E quando é que ela normalmente estabelece? Quando todos os apartamentos são iguais. Mas quando não, normalmente a contagem é pela fração ideal. E se não constar nada na convenção sobre isso, vale o Código Civil. E o Código Civil estabelece que os votos são sempre proporcionais às frações ideais. A gente vai chegar lá. Existem outros tipos de quórums especiais também para obras úteis. Por exemplo, reforma do elevador é uma obra útil. Por quê? Porque ela aumenta o uso do bem. Exige 50% das frações ideais e tem outras especificações. Mas então, salvo quando não se tratar dessas matérias, as deliberações, ou seja, as decisões, as votações, elas são tomadas em primeira convocação. O que que é a primeira convocação? Quando o síndico emite o edital de convocação da Assembleia,
precisa constar o horário da primeira chamada, por exemplo, 18 horas, e está escrito na convenção qual é o prazo que tem que dar para a segunda chamada. Normalmente é 30 minutos. E aí a segunda chamada com 30 minutos do primeiro horário. Então, em primeira chamada, se estiver presente 50% das frações ideais, ou no caso da convenção que diz que é um voto por condômino, 50% dos condôminos. Já se inicia a assembleia no primeiro horário que consta da pauta. E se não alcançou, até o segundo horário, não alcançou esse número, aí pode ser com qualquer número de presentes. O que ocorre normalmente? Às vezes, o síndico tem interesse na aprovação de alguma coisa, combina com algumas pessoas, e mesmo que tenha já o quórum do primeiro horário, ele fica aguardando dar o horário da segunda chamada para iniciar a reunião. Está errado. Se já tem um número suficiente, obrigatoriamente tem que começar no primeiro horário. Quem chegar atrasado perde o que já foi votado e discutido. E aqui o parágrafo único do artigo fala que os votos serão proporcionais às frações ideais, aí exceto se a convenção disser o contrário. Olha, salvo disposição diversa na convenção da constituição do condomínio, ou seja, constituição é a primeira convenção que existe do condomínio, tá? E aqui indica, então, que se for estipulado pela convenção, que os votos que valem 1 por unidade, ou seja, tem o mesmo peso, vamos dizer assim. Se não, sempre pelas frações ideais. Meu recado de hoje é esse. Espero que seja útil. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.